Argentina. O poder de compra da população está se deteriorando e a pobreza cresce. Os dois indicadores levam o país ao colapso social. Ao longo das últimas décadas, o país vizinho tentou diferentes fórmulas para conter as crises, mas muitas sem sucesso. Um país que vive a crise econômica, com inflação nas alturas, diversos câmbios diferentes e parte da população na pobreza. A Argentina respira instabilidade e espera nas eleições presidenciais reagir para crescer. O vizinho do Brasil precisa de ajuda. Os argentinos têm esperança de um futuro melhor nas mãos do próximo mandatário. A Argentina começou o século XX como o país mais rico do mundo e hoje tem 40% de pobres. A nação vive um período de incerteza econômica e política. A população chega às eleições presidenciais com esperança para mudar o cenário triste e caótico. Os argentinos buscam enxergar qual dos candidatos pode representar uma mudança de verdade para o país. Segundo maior país da América Latina em território e o terceiro em população. É conhecido como um dos destinos favoritos dos brasileiros. A capital, Buenos Aires, encanta pela beleza e história. São mais de 45 milhões de habitantes. Mas o que brilha aos olhos ofusca uma realidade triste. A Argentina vive um capítulo dramático na economia. Para se reerguer, o país confia nas eleições presidenciais. A disputa entre Sérgio Massa e Javier Milei está acirrada. A Argentina está eufórica por mudanças. A nação vizinha vive uma triste realidade. O povo quer um líder que cuide do país. Pero yo lo único que espero es que gane una persona que realmente se preocupe por su país. A quantidade de pessoas que vivem a pobreza no país aumentou e ultrapassou dos 40% da população no primeiro semestre de 2023, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Estatísticas e Censo. A pesquisa revela ainda que 9,3% da população está em situação de indigência, quando as pessoas não têm rendimentos suficientes para cobrir os gastos alimentares básicos. Pobreza é um dos únicos casos do mundo que era um país de primeiro mundo, que ficou um país de terceiro mundo, aonde 40% da população está na pobreza e a probabilidade da Argentina sair dessa situação nos próximos 100 anos é muito difícil. Isso porque criou-se um pragmatismo de parte da sociedade, principalmente uma incapacidade política, por causa também dessa polarização, que torna qualquer mudança quase que inviável. A gente assistiu isso com Cristina Kirchner, depois tivemos Maurício Macri, que tentou com a visão de direita clássica, depois Fernandes, que também foi uma situação impossível, ficou ainda pior, e seja Massa ou Milei, a probabilidade é que as coisas vão para pior e não para melhor, porque a credibilidade da Argentina está muito longe de ser recuperada. A situação caótica econômica faz com que saques aconteçam em supermercados e lojas. De acordo com relatórios oficiais, foram mais de 150 tentativas de saques e 94 pessoas detidas em bairros da periferia da capital nos últimos meses. Em meio ao desespero do povo, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pediu que os cidadãos preservem a paz e a tranquilidade social.
Peço a todos os argentinos que cuidem muito da paz e da tranquilidade social, que vamos cuidar de resolver os problemas enfrentados pelos argentinos e seus rendimentos. Mas peço-lhes, por favor, que preservem a paz e a tranquilidade social. É muito importante. Pero les pido, por favor, que preservar la paz social, la tranquilidad social es muy importante. O retrato do país não é de se orgulhar. Todos esses vegetais e frutas saíram do lixo. Eles foram recolhidos por Gleides, que junto com outras pessoas tenta encontrar alimentos em bom estado nas lixeiras do Mercado Central de Buenos Aires. Não pretendo coletar a vida toda, vir aqui, colher isso para sempre. Acho que vou fazer isso até eu conseguir progredir e arrumar um trabalho melhor. Um povo sem trabalho e comida. Benítez consegue ver o lixo com outros olhos para sobreviver à crise. Nosotros no los vemos como basura. Yo, por lo menos, no lo veo. Le doy gracias a Deus. Não enxergamos isso como lixo, pelo menos não eu. Dou graças a Deus por ter isso. Meu marido trabalha, mas não é suficiente. Dessa forma, pelo menos para ajudar ele, venho aqui recolher vegetais. Para ajudarle a ele. Cada um leva cerca de 20 quilos de frutas e vegetais para casa e dividem com os vizinhos. Às vezes machucamos as costas de tanto carregar peso e às vezes não aguentamos mais e voltamos para casa cansadas. Lavamos todos os legumes, colocamos tudo na geladeira e tudo mais. Ter carne é luxo e com o pouco que o marido ganha, Gleides consegue ir ao açougue. Graças a Deus tenho meu marido que trabalha e posso comprar carne, posso comprar outro tipo de alimento para mim. Mas tem gente que vive só dessas verduras e tem gente que só traz verdura e vive com isso no dia a dia. E aí no dia seguinte a pessoa vem recolher de novo. E depois no outro dia vem a buscar outra vez. Muitas mulheres recorrem à reciclagem para sobreviver. A Ellen percorre as ruas de Buenos Aires, onde ela e sua amiga Sabrina recolhem papelão e plástico. Elas empilham tudo em um carrinho. Com essas sobras, elas conseguem complementar a renda mensal e assim fornecer alimentação para os filhos. Não há ruas onde elas não estejam. Qualquer material é um alívio que se torna dinheiro. A Ellen diz que não tem vergonha do trabalho que faz. Heroína, assim me sinto, ou seja, considero que é um trabalho... Uma heroína, é assim que eu me sinto. Acho que é um trabalho bastante degradante, mas ao mesmo tempo é um trabalho bonito. O que você faz na rua, o que representa levantar uma caixa de papelão, como ajuda o meio ambiente, a força que você tem que ter, a coragem, porque na rua você encontra muitas coisas. Então eu me sinto como uma heroína trabalhando como catadora. Encontras com muitas coisas, assim que me sinto uma heroína trabalhando de cartonera. Ela fala que até mesmo encontrar recicláveis está difícil, que todos os dias é uma verdadeira missão. A questão do dólar, que está começando a subir e descer, isso também faz com que as fábricas ou qualquer tipo de empresa faça estoque. Quando fazem estoque, não retiram material reciclável. Isso nos afeta e ninguém se dá conta disso. A inflação afeta muito o catador. A trabalhadora diz que sabe que quem assumir a presidência do país não mudará sua realidade. Quem quer que seja eleito, às 6 horas eu ainda tenho que me levantar. Nós, seres humanos, fomos feitos para sobreviver. Todo ser vivo se adapta às mudanças ambientais, às mudanças políticas, às mudanças tecnológicas. A questão é que você precisa sobreviver e continuar trabalhando, lutando. O carro vai estar lá e eu vou ter que continuar puxando. Não importa quem assuma o controle. O aumento dos preços dos alimentos também coloca em risco os bandejões na Argentina. Uma associação de bairros instalou este refeitório há mais de 8 anos, mas precisa se esforçar para completar a ajuda que obtém do Estado e de doadores privados. O restaurante fica localizado a aproximadamente 55 quilômetros da capital Buenos Aires. Evidentemente, há uma deterioração generalizada da nossa sociedade no que diz respeito à renda. Há uma inflação muito alta dos alimentos. É comprovado que quem tem pouca renda gasta mais para comer.
inconstância hace de que... Essa inconstância do Estado faz com que nunca se saiba realmente o que teremos para cozinhar, como podemos sobreviver, como temos tantos refeitórios e cozinhas populares funcionando. Em parte é por causa da necessidade e porque as famílias entendem que cozinhando juntas podem oferecer uma comida melhor do que quando realizada separadamente. Que cocinando cada um por separado. O país lida com uma inflação descontrolada, em torno de 8% ao mês e passa de 100% ao ano. É um grande perigo quando a gente sai de um momento de inflação para o que a gente chama de hiperinflação, quando nem mesmo o Banco Central ou a autoridade fiscal, que é o governo, tem capacidade de controle da moeda. Nós assistimos isso na Alemanha, nós assistimos isso no Brasil, e a probabilidade da Argentina entrar numa espiral de hiperinflação hoje é muito grande, porque ela já não tem mais crédito na comunidade internacional e acho muito difícil que a China tenha voracidade ou até mesmo interesse em emprestar yuans na quantidade necessária para a Argentina trocar por dólares e, de fato, conseguir manter o seu governo em pé. Que não há segredo. A inflação da Argentina é causada porque o governo gasta demais. Apenas para a gente falar em subsídios, em 2022, o governo argentino gastou 12,5 bilhões de dólares, algo equivalente aí a 2% do PIB do país, em fornecimento subsidiado de energia elétrica. Além disso, 1/3 da população economicamente ativa e empregada na Argentina, formalmente, é empregada pelo próprio governo, né? São funcionários públicos. E uma considerável parcela do orçamento, então, ele é gasto em pagamento de salários e pensões. Além disso, o país já vive afundado no déficit há 13 anos. E na tentativa de solucionar esse problema, o governo continua imprimindo mais dinheiro para financiar os seus próprios gastos. Os argentinos precisam fazer malabarismos para fechar as contas do mês. Temos que cuidar da moeda porque não tem nada, não tem dinheiro para economizar. Então a gente vive o dia a dia. Eu trabalho o dia todo, porque com o emprego só a gente não tem o suficiente. Temos uma família média, somos 4. Meu marido também trabalha, mas também é quem menos ganha dinheiro no momento. É assustador. Assusta um pouco a todos nós. Mas bem, são os políticos que administram. Hoje comprei isso, amanhã ou talvez na próxima segunda-feira pode ser mais caro. Mas tenho que comprá-lo. Não olham para o bolso das pessoas, olham para os seus. Tudo está subindo, mas as pessoas vivem, comem, trabalham, mas não há solução para a gente. Não há solução para a gente. O preço da carne, alimento fundamental na dieta dos argentinos, aumentou em mais de 30%. Mesmo assim, o mercado Matadeiros continua a ser o centro da carne. Todos compram aqui. Mas bem, o problema que temos é que as pessoas que não têm dinheiro vêm comprar aos poucos, dia a dia. Olham muito para os preços. Tendem a escolher frango, carne de porco. Todos arcam com as consequências. Para os analistas, a Argentina está entrando em uma piora constante e cada vez mais acentuada. José é dono de uma banca de frutas e verduras. Com a desvalorização do dinheiro e a inflação, está difícil se manter em pé. Queremos aumentar um pouco os preços por causa da situação do dólar. E isso teve um impacto terrível por causa de toda a mercadoria que vem de fora, que é o abacate do Chile, banana do Equador, mamão do Brasil. Então, os preços tiveram que subir um pouco. Maria diz que não há um dia sequer que não seja desanimadora a situação do país. Semana após semana, o custo de tudo sobe. Isso vai além do dólar. O que hoje custa 100 pesos, na próxima semana será 150, na seguinte 180. E para mim o índice de inflação é uma história complicada. Você vai ao supermercado e o custo de tudo sobe. O cidadão se acostumou com a instabilidade e tenta sonhar com um futuro melhor. Bem, nós acostumamos um pouco com o fato de que o dólar vai e vem.
que depois das eleições ele sobe ou desce. Bom, faz muito tempo que não cai, mas é como se toda a nossa vida começasse a parecer fragmentada. E bem, depois das eleições voltamos a discutir contratos de trabalho, voltamos a discutir contratos de arrendamento e assim que vivemos, sempre improvisando e abrindo caminho à medida que avançamos, com muito pouca previsibilidade. Quem tem um determinado poder aquisitivo tenta driblar as altas. Muitos apostam em ofertas e compras com cartão de crédito, uma maneira de gastar menos, como explica Adrian. As próximas compras las haga com tarjeta de crédito. Talvez nas próximas compras eu faça com cartão de crédito, que vou pagar mês que vem, ou depois do dia 24, que é quando fecha a fatura do próximo mês. Então, às vezes, eu jogo com 30, 35 dias de vantagem. Eu pego a mercadoria e pago só depois desses 35, 40 dias. Eu jogo assim. Justamente a esos 35, 40 dias. E jogo com isso. A alta dos preços tem sido um mal crônico para a economia argentina. Provavelmente a gente já está acostumada a tantos anos de... As pessoas provavelmente já estão acostumadas com tantos anos de vida sem estabilidade. Quando chega no final do mês, as pessoas só querem se divertir. Acho que é isso. Socialmente, estamos muito cansados dos problemas econômicos. Creo que socialmente estamos muito cansados dos problemas econômicos. Santiago diz que agora faz substituições em suas compras, mas que não deixa de lado a diversão. Mas tive que mudar minhas preferências e minhas compras. Talvez migre para outras marcas mais baratas também, mas não deixo de me divertir. Pero não é assim deixar de disfrutar. Para este economista, os argentinos já perderam a referência de preço de produtos. Hoje em dia, com uma inflação del 110, 120% anual. Hoje, com uma inflação de 110 a 120% ao ano, mais difícil é saber se o que você compra está caro ou barato. Pode facilmente acontecer de você estar comprando em um supermercado e não saber que no concorrente ao lado, o produto que procura é mais barato. Por quê? Porque já perdemos a referência de preço. Referência de preços. O país vizinho convive atualmente com a terceira grande crise econômica nos últimos 40 anos de democracia. Entrou em uma espiral caótica para a economia, que tem vários fatores, e um deles, a desvalorização da moeda, a falta de dólar e uma dívida de 45 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional. Um país que tem uma relação bastante desgastada com a FMI é a Argentina, justamente por não conseguir pagar o empréstimo. Já foram feitos pelo menos 6 revisões do acordo entre a FMI e a Argentina, que agora tem um compromisso de aumentar as reservas internacionais e reduzir o déficit fiscal. Muitas críticas são feitas ao FMI, inclusive pelo presidente Lula aqui no Brasil, que considera essas dívidas impagáveis. Ele fala sempre também que essas instituições financeiras que foram criadas para ajudar os países a saírem do buraco não conseguem fazer isso. E é até por isso que o seu governo tem tentado investir no crescimento do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, para usá-lo como uma alternativa ao FMI. Acontece que esse banco ainda está longe de ter os recursos que o FMI tem, então ele acaba meio que sendo uma alternativa irrisória. A crise foi agravada também pela seca severa, que atinge o país, a maior dos últimos 60 anos, que levou a uma queda de 74% nos embarques de grãos em fevereiro. A seca, eu acho que foi a ponta do iceberg, né? Quando a seca se abateu sobre a Argentina, lembrando que a Argentina é um dos grandes produtores de trigo do mundo, e também quando a gente fala de carne, vinho e vários produtos agrícolas, nós temos muitas similaridades com a Argentina. A grande diferença é que o Brasil está mais para o norte, por assim dizer, então a gente tem lá a questão da linha do Equador e o nosso território é maior. Mas quando a gente fala de produção agrícola e do peso da agricultura dentro do PIB, o Brasil e a Argentina são muito similares. E aí, quando você tem uma economia que basicamente tem uma capacidade de exportação agrícola muito forte e é atingida por
por uma crise dessa do ponto de vista ambiental, destrói ainda mais a economia. Mas a gente não pode colocar todos os problemas da Argentina, do ponto de vista de política fiscal e cambial, apenas na conta do setor agrícola e de uma seca. Eu acho que, de fato, amplificou e tornou mais visível para a sociedade esse problema, mas dizer que a Argentina está nessa situação por causa da seca, acho que é um pouco exagerado. O Brasil mesmo passa por secas muitas vezes, até mesmo no centro-oeste, que é o nosso grande espaço produtor agrícola, e nem por isso nós temos um grande impacto ambiental. O grande problema é que a Argentina muitas vezes não consegue reorganizar as suas outras atividades políticas e organizações sociais. E a partir daí, quando você tem uma economia onde oferta e demanda são extremamente fora de contexto, um pequeno impacto de seca ou até mesmo uma mudança em fatores como fertilizantes pode impactar toda a economia e gerar um efeito cascata. Isso mostra o quão frágil é a economia argentina para qualquer episódio externo. Então, para a gente, isso é muito complicado. Com as eleições deste ano, a pauta econômica é o centro do debate político. Candidatos buscam soluções e tentam dominar a narrativa, apontando culpados que vão desde o antigo governo Maurício Macri até a falta de competência de Alberto Fernandes, atual presidente, que desistiu de concorrer à reeleição. A Argentina já vem passando por crises sequentes, né? Não é de agora que a Argentina tem passado por uma crise do ponto de vista econômico. Nós vimos, inclusive, no governo anterior ao presente, que foi o governo do presidente Maurício Macri, uma ampliação da pobreza, uma distribuição de renda bastante reduzida, e nesses termos a Argentina está ciclicamente em um processo de crise. No entanto, isso foi ainda mais aprofundado no último ano, diante das questões relacionadas ao próprio câmbio. A moeda nacional argentina foi bastante desvalorizada, né, e nesse sistema houve, portanto, uma diminuição da sua capacidade de compra, uma grande dificuldade do ponto de vista macroeconômico. É importante a gente saber também que o mundo todo viveu uma crise importante, recente, que foi em razão da pandemia, e isso empobreceu bastante também a Argentina, que não conseguiu, como outros países da região, retomar o crescimento no mesmo nível que tinha antes do processo da pandemia. A escolha do novo presidente da Argentina será decidida no segundo turno da eleição presidencial, que será disputada no dia 19 de novembro, entre o ministro da Economia, Sérgio Massa, contra o candidato de extrema-direita, o deputado Javier Milei. Uma disputa acirrada que envolve o destino de um país que precisa sair do fundo do poço. No cenário político agitado da América Latina, a Argentina se prepara para o segundo turno mais observado e discutido nos últimos tempos. Os argentinos irão às urnas para escolher seu próximo presidente. O mandatário tem a missão de tirar o país do buraco. É o que o povo espera. Hoje estamos escolhendo um projeto muito importante para o país e para o futuro, certo? Ou continuamos avançando na linha do progresso e do bem-estar, ou ficamos estagnados como no passado. A comunidade internacional, inclusive o Brasil, estará com o olhar atento, dada a importância estratégica e econômica da Argentina no cenário sul-americano. O que nós observamos é que, no caso do resultado da eleição argentina, poderão ser adotados dois modelos diferentes de relacionamento da Argentina com o mundo. O candidato da situação tem aí uma perspectiva mais daquilo que nós chamamos de business as usual. As coisas continuam como estão e deve ter uma modificação aqui e outra ali. Já o candidato que é contrário ao sistema, ele vem aí numa toada de dizer que não pretende manter o Mercosul, pretende aí alterar o seu relacionamento bilateral com o Brasil,
com a China. E é por essa razão que a comunidade internacional também observa com lupa tudo aquilo que pode acontecer neste processo. A escolha do novo presidente da Argentina será decidida entre o candidato peronista, atual ministro da Economia argentina, Sérgio Massa, e Javier Milei, o candidato populista de direita com mais votos nas eleições primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. A eleição de 2023 é uma das mais importantes eleições da história recente da Argentina, exatamente porque ela polariza dois grupos que são muito importantes. Um muito tradicional, que é o grupo peronista, ligado principalmente pelo Sérgio Massa, e que há muito tempo vem comandando a economia e a política argentina, e de outro lado um grupo que pretende quebrar essa hegemonia, quebrar, portanto, essa tradição peronista, que é o grupo que a gente chama de grupo libertário, que inclusive traz, para a cena política da Argentina o Javier Milei, que é um nome contra o sistema, contra o establishment político lá dentro do país. Sérgio Massa ficou em primeiro lugar na disputa para o segundo turno, com mais de 9 milhões de votos, ou 36,68% do total. O ministro da Economia está confiante. Me parece um erro dizer que a próxima etapa será vinculada somente ao peronismo. Vamos a um governo de unidade nacional. Vou convocar os melhores de diferentes forças políticas, sem importar sua procedência. De acordo com analistas, Sérgio Massa sai fortalecido como um líder capaz de aglutinar adesões, apesar da crise econômica e com algumas semanas pela frente, nas quais qualquer deslize econômico pode significar a derrota. A Argentina precisa deixar de ser uma mendiga crônica de dívidas e se tornar uma vendedora de empregos. Massa tem uma série de propostas sociais, como recuperar o poder aquisitivo das famílias, passar a distribuir de graça remédios, criar uma política para mitigar as emissões de gases do efeito estufa, quer fortalecer empresas estatais e a grande questão para Sérgio Massa, no entanto, é como estabilizar a economia. Hoje é um dia que de alguma forma nos obriga a trabalhar pela consolidação de 40 anos de democracia. Também nos obriga a pensar no futuro da Argentina com a esperança, com a convicção de que temos a enorme tarefa depois do 10 de dezembro, quem quer que governe, para resolver muitos dos problemas da Argentina. O Massa é uma pessoa que já tem uma longa trajetória política, inclusive em momentos anteriores ele já foi candidato à presidência, ficou em terceiro lugar, Ele teve uma rixa importante com os grupos peronistas que hoje dão suporte para ele nessa eleição. Ele foi levado, pelo próprio presidente Alberto Fernandes, que hoje governa a Argentina, a ser ministro da Economia e está lá há alguns meses, sendo que os índices piores, voltados à economia, foram alcançados exatamente na gestão dele à frente do Ministério da Economia. Ele é, evidentemente, um candidato de centro-esquerda, muito ligado aos peronistas e aos kirchneristas, e, nesse sentido, as propostas dele são exatamente voltadas para questões econômicas, a diminuição da pobreza, questões relacionadas a políticas públicas na área da distribuição de renda, entre outros assuntos que são basicamente econômicos. As propostas de Massa também refletem uma determinada agenda que nós observamos sendo implementadas em vários países do mundo. E esta agenda inclui justamente essa questão de serviços públicos mais abundantes, a preocupação climática, e nós sabemos que muitas desta agenda não têm dado certo, globalmente falando, e justamente também não deram certo no governo de Fernandes. É por essa razão que a eleição está tão acirrada e que, de alguma forma, fomentou aí a existência de um candidato como Milei, de uma natureza libertária, totalmente contrária àquilo que existe no momento, justamente porque as políticas implementadas atualmente não condizem com a realidade do país e daquilo que ele precisa alcançar.
A pergunta que se faz é como Massa venceu com a Argentina em ruínas financeiras. Este especialista explica. Apesar dos problemas econômicos da Argentina, e isso pode ser extremamente paradoxal, né? Se a gente olha no Brasil, um país, e o Brasil estivesse passando por uma crise econômica similar ou parecida com a da Argentina, os nossos líderes do executivo não se reelegeriam, sejam para governadores, prefeitos ou até mesmo presidente. Uma onda econômica negativa, até muito menor do que essa, é capaz de colocar o presidente de joelhos no Brasil. Mas por que isso não acontece na Argentina? Na prática, existe um ciclo vicioso, onde o governo federal subsidia corporações, subsidia taxas de energia, água, luz, tarifas de transporte público, e até mesmo esses subsídios fazem com que exista uma certa contenção do emprego. Ou seja, apesar de uma profunda crise econômica, os níveis de empregabilidade para a Argentina são altos. Então, quando você tem um nível relativamente baixo de desemprego na Argentina, que é acompanhado por um conjunto de subsídios que permeia grande parte da sociedade, ele cria um ciclo vicioso. O governo subsidia corporações, subsidia parte da classe média e da classe baixa com assistencialismo social. Todo esse subsídio gera mais inflação. Essa inflação que faz com que a moeda se desvalorize, as pessoas ficam mais pobres, ficam mais dependentes dos subsídios, mais dependentes do governo, o governo cria novos subsídios, aprofunda todos esses subsídios sociais, e aí a população continua a votar porque tem medo de perder o subsídio. Dois perfis diferentes. Admirador do norte-americano Donald Trump e apoiador incondicional do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, Milei tem opiniões bem extravagantes em todas as áreas. Um fenômeno que sacudiu a política tradicional argentina. O Javier Milei, ele foi deputado, mas ele não tem uma trajetória grande em política, né? Ele não participou de governos anteriores. Ele é, na verdade, um outsider que, inclusive, tem um discurso muito estridente contra o sistema, principalmente aquilo que ele chama de castas, né? O Milei tem algumas propostas importantes, como, por exemplo, a extinção do Banco Central argentino, a dolarização da economia argentina, a diminuição do Estado, portanto, diminuir empresas públicas, diminuir ministérios, secretarias. E uma das questões importantes também é que ele defende que a economia ela seja pautada pelo mercado e não exatamente pelo Estado, que faz dele um candidato que a gente chama de libertário. Ele comemorou o segundo turno e disse que... Há 2 anos, se nos tivessem dito que estaríamos competindo num segundo turno com o kirchnerismo pela presidência da nação, não teríamos acreditado. Estamos realmente enfrentando um evento histórico. Milei chama atenção pelo visual irreverente e falas duras. Se o candidato do partido governista, Sérgio Massa, está pedindo um exame psicotécnico para alguém se tornar presidente, eu pediria que fosse necessário um exame de economia para se tornar ministro, certo? Suas principais propostas de campanha são a dolarização da economia argentina em etapas, a redução dos gastos estatais e a privatização de empresas públicas. Queremos dizer ao presidente Fernandes, à vice-presidente Kirchner e ao presidente em exercício, o ministro da Economia, Sérgio Massa, o seguinte: deixem-nos apresentar todas as denúncias que quiserem. A era dos corruptos neste país acabou. As propostas do candidato Milei soam como música para o ouvido de muitos argentinos, justamente que vem na questão inflacionária o maior tributo possível para a sociedade argentina, porque nós sabemos que a inflação tem um impacto muito grande sobre as pessoas mais pobres. E nós sabemos também que isto se deve ao fato de que a Argentina tem um Estado perdulário ineficiente e que isso faz com que as perspectivas de melhoria sejam quase que inexistentes. E é por esta razão que as propostas de Milei ecoam muito dentro da sociedade argentina. Agora, nós também entendemos que algumas das propostas, como a dolarização
o fechamento do Banco Central, ou mesmo o relacionamento com o Mercosul e a China, fazem com que a população também veja com preocupação todas essas propostas que ele pretende efetivamente levar adiante. Particularmente em razão da frustração que foi, por exemplo, a dolarização na Argentina no passado. Os argentinos vão decidir quem pode representar uma grande ruptura, caso o ultraliberal Milei vença, ou a continuidade do peronismo, se o eleito for o ministro da Economia, Sérgio Massa. São dois opostos muito diferentes. Temos que pensar muito bem em quem votar em 19 de novembro, porque são dois caminhos completamente diferentes. Um que mantém o que já temos e temos que ver o que realmente queremos para o nosso país em relação à política, economia e cultura. Bastante decepcionado, más que nada por el tema de que no teníamos a nadie. Estou muito decepcionado, mais que tudo, porque não tinha ninguém que eu gostaria de votar. Nunca é bom votar, mas estamos escolhendo o menos pior. Acho que nenhum deles garante nada do que estamos precisando, porque eles só querem destruir a união que precisamos como cidadãos. A união que temos que ter como cidadãos. O que se vê é um povo dividido, mas cheio de planos para um governo promissor. Um projeto a largo prazo Um projeto de longo prazo, onde possamos todos estabilizar, sobretudo na vertente econômica. Penso que estamos todos com grandes expectativas e que continuamos a apostar nos interesses comuns, a começar pela saúde, pela cultura e pelos direitos humanos. Este médico só quer que o vencedor acabe com a corrupção. A solução nem sempre é explodir tudo. Temos um país que tem tudo, poderíamos estar muito melhor. Precisamos de líderes conscientes, razoáveis e honestos. Já Raul não está otimista com nenhum dos candidatos. Não espero muito, porque a lista não é muito boa. Vou escolher o mal menor, aquele que considero o mal menor. Voy por el mal menor. Lo que yo considero que es el mal menor. Este analista argentino diz que as eleições têm mostrado um regresso para o partido no poder e que a oposição não está tão forte como todos imaginam. O que aconteceu na Argentina, num certo sentido, não é apenas um grande regresso para o partido no poder, mas também me parece ser um travão ao que parecia ser uma onda de extrema-direita radicalizada que a certa altura parecia imparável. Ele deixa claro que se a situação econômica se agravar nos próximos dias, Sérgio Massa vai perder a força. Agora, é verdade que a situação econômica ainda é muito problemática, muito frágil. E se a situação econômica se deteriorar ainda mais, a questão voltará à mesa na segunda volta das eleições. Isso, é claro, poderia frear o candidato Sérgio Massa. E isso, obviamente, le poderia poner um freno a esta remontada do candidato Sérgio Massa. As eleições na Argentina deixaram um Congresso fragmentado, no qual o peronismo vai ser a primeira minoria nas duas casas do parlamento. A direita se confirmou como a segunda força e a extrema-direita registrou um forte avanço para chegar ao terceiro lugar. Com a composição desse novo Congresso, fica mais fácil para o Sérgio Massa formar uma maioria simples, o candidato peronista, do que para o Javier Milei. Houve uma renovação de pouco mais da metade da Câmara dos Deputados e de 1/3 do Senado. A Câmara Argentina tem 257 assentos. A Unión por la Patria, do Sérgio Massa, caiu de 118 deputados para 108, ou seja, perdeu 10. Já no Senado, tem 72 legisladores. Lá, a coligação do Massa foi melhor, subiu de 31 para 34, que também é menos do que o necessário de 36 para se ter uma maioria simples. Agora, La Libertad Avanza, do Milei, que só tinha 3 na Câmara, foi para 37. E no Senado, foi de 0, não tinha nenhum,
para 8, ou seja, agora tá aí em terceiro lugar no parlamento da Argentina. Então fica muito mais fácil pro Massa do que pro Milei de formar uma maioria simples, ou seja, maiores as chances de ter melhor governabilidade. Não faltam especulações sobre quais podem ser os impactos da vitória de um ou de outro candidato para a economia do Brasil. Para a economia brasileira, é importante dizer que nós temos alguns pontos que são fundamentais. Quando a gente fala sobre o mercado automóvel, os mercados de carros, motos e principalmente o mercado responsável pela linha branca, pela indústria brasileira, a economia argentina é muito importante. Então, a continuidade do governo de Massa da maneira que está é muito prejudicial. Por outro lado, se a gente tivesse uma dolarização, que seria o caso de uma vitória de Milei, o Brasil provavelmente conseguiria vender muito mais produtos para lá, por causa que nossa moeda estaria desvalorizada. Por outro lado, uma dolarização na Argentina iria causar, sim, a quebra de várias empresas e também nem toda a população teria acesso a grandes quantidades de dólares. Então, a capacidade de compra de alguns argentinos e algumas classes sociais aumentaria, mas outras iria diminuir drasticamente. Os efeitos são muito complexos para que a gente possa fazer uma análise agora e dizer é melhor que a Argentina ganhe com esse problema de Massa ou uma mudança para Milei. Além da proximidade geográfica e de fazer parte do Mercosul, o país vizinho é o terceiro principal destino das exportações brasileiras. A Argentina é um país que é um parceiro comercial tradicional e importante do Brasil. O fluxo comercial que há entre os dois países ele é muito considerável, principalmente a partir dos anos 1990, quando surge o Mercosul, cujos dois grandes atores são o Brasil e a Argentina. Então, nesses termos, no caso de vitória do Milei, que já promete sair do Mercosul e priorizar acordos bilaterais, será um ponto bastante negativo para a economia brasileira. Inclusive, o próprio ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, já deu uma entrevista falando que preocupa a eleição na Argentina, e foi exatamente por isso que um grupo de marqueteiros, de pessoas que trabalham com questão de comunicação política, já foram direcionadas para a Argentina em nome do partido do presidente Lula, para tentar auxiliar o Massa agora nessa segunda rodada de votações. A Argentina é a segunda maior economia da América do Sul e a 22ª no mundo, com um PIB de mais de 632 bilhões de dólares, segundo dados de 2022 do Banco Mundial. Já há algum tempo que a Argentina é um parceiro importante da economia brasileira, mas sem a mesma relevância que se observou no passado, particularmente aí pelo incremento da relação bilateral com a China. E o Mercosul, por falta aí de inovação e também de capacidade renovadora com relação aos seus objetivos, tem conseguido condenar-se a uma posição de menor relevância no contexto econômico global. Então, o fato de os países não crescerem e, de fato, diminuírem aí a sua relevância global do ponto de vista econômico é o que faz com que esta situação toda fique preocupante. E, claramente, ao notar que a situação na Argentina não melhorava, os empresários brasileiros mais ou menos fizeram ali os cálculos daquilo que interessava adquirir na Argentina e manter como relacionamento, e a partir daí passaram a buscar novas oportunidades, até porque os investimentos fluem a um país à medida que se nota ali possibilidades positivas com relação ao futuro. Mas quando se nota que nada muda, a tendência é buscar outros mercados e a precificar os danos causados pelas administrações existentes. Mas a crise econômica enfrentada pela Argentina há décadas tem efeitos claros na balança comercial brasileira e no fluxo de capital entre os dois países. E esse cenário é tão grave que não deve mudar a curto prazo. Toda vez que a balança comercial é afetada, nós observamos também
um resultado na indústria doméstica nacional. A Argentina é um comprador de produtos manufaturados brasileiros e à medida que a crise se instala, cresce, a compra desses manufaturados diminui. Pode estar sendo comprado em outros lugares do mundo, com comércio, por exemplo, com a China, outros lugares, mas no caso brasileiro afeta a indústria exportadora brasileira. E com isso nós temos impacto aí na lucratividade do setor, nós temos impacto sobre a produtividade do setor e principalmente na questão do emprego. Então, todas as vezes que um país reduz o seu nível de exportação para o outro em razão da situação econômica do outro, é evidentemente prejudicial para aquele próprio país. E nós observamos que o comércio internacional tem uma característica importante: os setores que exportam tendem a pagar melhor os seus empregados. E é por essa razão que, quando se observa aí uma queda nas exportações, nós temos estes dois impactos observados diretamente. Em primeiro lugar, o desemprego elevado e, em segundo, uma redução no salário daqueles que trabalham no setor. Os especialistas acreditam que as eleições da Argentina podem mudar a relação com o Brasil e a posição do país vizinho em acordos internacionais. Tudo depende, não é, de quem for ganhar a eleição. Se for Sérgio Massa, a expectativa é de que seja mais do mesmo ou uma continuidade daquilo que nós já vimos, observamos no passado. No entanto, se for Milei e ele vier a cumprir aí aquilo que se comentou a respeito, uma das coisas que ele promete é justamente a saída da Argentina do Mercosul. O que, no meu entender, não seria de todo ruim, porque já há muito tempo eu falo que o ideal seria que o Mercosul desse um passo atrás, se tornasse uma área de livre comércio e que cada país membro pudesse realizar os acordos comerciais com quem quisesse, não necessariamente como um bloco. Porque nós notamos muitas vezes que o Brasil usa a Argentina como desculpa, e os argentinos usam o Brasil como desculpa justamente para não fazer a lição de casa ou buscar novos acordos comerciais. É importante para o Brasil ter este tipo de reflexão, justamente porque seria importante para o Brasil, por exemplo, um acordo de livre comércio com a China. E vejamos, o próprio Uruguai, nosso vizinho ao sul, tem buscado aí formas de tentar integrar-se mais à economia chinesa até do que a própria economia brasileira. Então, este passo atrás seria relevante e importante para que o Mercosul caminhasse e daqui a uns 20, 30 anos nós pudéssemos falar novamente de um mercado comum do Sul. É preciso avaliar quais as decisões do novo chefe de Estado a respeito do cenário cambial. Além da instabilidade inflacionária que resulta aí em vários problemas da economia argentina, não há dúvida também de que isso prejudica a questão cambial e também faz com que investimentos diminuam por causa de que o país não gera a necessária confiança para que venham investimentos internacionais. Além disso, com a inflação elevada, com problemas do câmbio, existe aí muita preocupação com relação a comprar produtos argentinos em razão da falta de confiabilidade naqueles que exportam, justamente por causa destas incertezas que são geradas. Quando você tem um desbalanço cambial, ou seja, a Argentina precisa mandar mais dólares para o exterior do que de fato ele tem dentro das suas reservas, o que ele faz é desvalorizar sua própria moeda para poder fechar as contas do balanço de contas externas. Então, não é uma coisa que qualquer país gostaria de fazer, mas ele faz por necessidade. Caso contrário, as exportações e importações param e você pode ter o que nós estamos para assistir na Argentina, que é uma crise de desabastecimento. A desvalorização do peso já foi tão radical e tão complexa que as pessoas vendem tanto peso para comprar dólares que
nas últimas semanas, próximas às eleições, vários produtos importados, né, computadores, celulares e até mesmo refrigerantes, até produtos do Brasil, não estavam presentes em quantidades suficientes para a população argentina nos supermercados, mostrando que está chegando aquele momento que nem mesmo a desvalorização da moeda e processos do Banco Central internos de colocar mais moeda no mercado está funcionando, o que mostra que a Argentina está chegando em um momento de crise quase insustentável. Uma eventual vitória de Javier Milei terá consequência na relação entre os governos brasileiro e argentino. Isso porque o candidato de direita tem um alinhamento político e econômico diferente do presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar do Lula claramente apoiar a candidatura do Sérgio Massa, de fazer campanha para ele de maneira velada, de trazer a Argentina para os BRICS para dar aí, né, algum tipo de troféu para o atual governo argentino exibir alguma conquista, apesar do Lula criticar o FMI por não facilitar o pagamento da dívida argentina, apesar do Lula articular com o Banco de Desenvolvimento da América Latina para liberar um empréstimo de $1 bilhão para a Argentina, e apesar do Lula inegavelmente ter um alinhamento maior ou até mesmo uma preferência por políticos da esquerda mundial, o Lula tem se mostrado pragmático quando necessário. Uma prova disso foi um encontro bastante amistoso com a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, que é uma política de um partido de extrema-direita, ou seja, pelo menos do lado brasileiro, o Lula não vai querer cortar relações com um dos maiores parceiros comerciais do Brasil por causa de ideologia. O custo econômico disso é muito grande e pode ter como consequência um custo político. Pode sim haver dificuldades em relação a uma integração do Mercosul, uma pausa na cooperação estratégica entre os dois países, um distanciamento temporário, mas a ruptura de relações é falácia, é algo que pelo menos para o lado brasileiro não existe a menor possibilidade. Com a vitória de Sérgio Massa, o especialista faz um panorama da relação entre os países vizinhos. Com Sérgio Massa, os riscos são menos ruidosos, o que também não significa que sejam aí desconsideráveis. O desafio com Massa seria uma possibilidade de continuidade das políticas atuais que têm aí ajudado a economia argentina a se afundar. Por outro lado, quando os governos estão ideologicamente alinhados, e isso Lula preza bastante, as relações políticas entre os dois países se estreitam, e isso muitas vezes reflete nas relações econômicas. A principal expectativa que fica é sobre quais passos o presidente eleito irá tomar para tentar controlar a crise econômica. Agora, a gente vai para o segundo turno com um candidato que nós temos certeza absoluta que vai continuar repetindo os problemas, os desmandos da atual administração, ou seja, não vai resolver os problemas. E do outro lado, nós temos um candidato que entende os problemas, mas que de fato não apresenta caminhos para solucioná-los. Então, infelizmente, é um abraço dos afogados. A Argentina, uma das nações mais ricas do mundo, não tem mais essa posição e se vê com problemas típicos de países subdesenvolvidos. O povo luta para sobreviver e busca esperança em quem tem o poder nas mãos. E o Documento Jovem Pan fica por aqui. Você pode rever o nosso programa no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Até, tchau, tchau. Boa noite. Realização Jovem Pan News.